Boa noite, amigos. Boa tarde. Como sempre eu digo, não sei a hora que vocês irão assistir, porque como é gravada, a reunião é no fim da tarde, porém, tem pessoas que vão assistir depois. E é sempre bom conversar com vocês no sentido de trocarmos ideia a respeito da comunidade, dessa comunidade da Nova Era, que faz um trabalho tão bom por todas essas regiões, levando a mensagem da doutrina espírita. Trazemos para você hoje uma mensagem sobre o altar íntimo. Quem de nós já não teve, na primeira, na segunda, na terceira geração, familiares que sempre tiveram um altar dentro de casa, ou um santo, ou um lugar onde fazer oração, as rezas de Santo Antônio, as rezas da Sexta-feira da Paixão. Eu mesmo me lembro que minha mãe católica, quando chegava na Sexta-feira da Paixão, nós éramos obrigadas a rezar as 3 horas da agonia. Então ela botava aqueles quadros de Jesus na sua caminhada até o Gólgota, acendia vela e ninguém era permitido conversar, cantar, ouvir rádio. Era um silêncio fúnebre, como se realmente até as rádios locais só tocavam músicas fúnebres. E a gente que era criança não entendia muito esse sistema, queria brincar e era uma reclamação constante. Então isso nos chamava a atenção, mas ao mesmo tempo era incompreensível, porque na nossa infância a geração do passado manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então nós éramos obrigados a obedecer, a rezar, embora não tivéssemos grande compreensão do que significavam aquelas 3 horas da agonia até a crucificação. Se fazia jejum e depois tinha quermesse, geralmente nas frentes das igrejas, e depois de 3 horas se comia tudo o que queria. E assim eu cresci até a minha adolescência, quando ia para a fazenda, para a casa de amigos, que essa família tinha 14 filhos, e era aquele jejum até 3 horas. Só que a turma pegava coisa escondida, era fazenda, sempre tinha uma fruta, alguma coisa. Mas na minha cabeça era incompreensível todo aquele sacrifício, para quando chegava daqui a pouco, quando passava aquelas 3 horas, colocava o lanche, as comidas todas que foram do café da manhã, os bolos, cuscuz, os siquira, aquela delícia, aquela maravilha, que acabava se cometendo até o pecado da gula, porque não se tomava, não se comia naquele horário, fazia-se um jejum, mas depois, na parte da tarde, se cometia o pecado da gula. Então essas coisas foram passando de geração em geração e os hábitos foram se diluindo, porque hoje eu digo até que as mães, a maioria nem ensina seus filhos a rezarem, pelo menos na hora que acordar, na hora de dormir. No nosso tempo, que não é para lembrar de saudosismo, mas se criava o hábito de oração, pelo menos a mãe ensinava a gente a orar na hora de dormir, tinha esse ritual dentro de casa e que, de certa forma, foram construindo verdadeiros altares dentro de casa e sem muita explicação para a gente. Então, o que a gente sabia é que era sempre para reverenciar Jesus ou para pedir a Deus. Muito mais tarde nós fomos aprender que a oração tem como objetivo pedir, agradecer, louvar, e o que mais se faz é pedir. Agradecer hoje se bate muito em cima da gratidão, trazendo para a reflexão que quando se amanhece agradecendo o dia, já se tem uma perspectiva de ter um dia bem melhor, porque você agradecendo, você já abre as comportas do seu coração, do seu sentimento, para agradecer pelo menos a vida, porque você tem mais um dia para louvar e agradecer. Então, esses altares, em cada casa, tinha um que tinha de mármore, outro tinha de madeira, outro tinha aquelas casinhas bonitas que foi herança de família, que eram os santuários, onde tinha aquela portinha de vidro e os santos ficavam guardados ali dentro. Mas o fato é que foram erguidos sempre santuários do ponto de vista material, com alguns retoques de iluminação artificial, flores naturais ou artificiais,
de sorte que esses altares fizeram parte do nosso inconsciente coletivo no passado. E aí eu trago a reflexão para vocês. Qual seria o objetivo, a função original desses altares do passado? Se nós buscarmos na nossa memória, nos estudos dos povos da antiguidade, eles cultuavam vários deuses, eram politeístas. Então tinha o deus do sol, o deus do trovão, o deus da plantação, da justiça, e assim sucessivamente. De certa forma, criando esse mecanismo de adoração a uma força superior àquela que nós possuímos, mas sem aquele entendimento de um Deus único e de um Jesus, como temos na atualidade, um missionário que trouxe para nós essa reflexão de exemplo para a humanidade. Então, o altar, na verdade, significa altare, que é a palavra do latim clássico, que era um local, uma plataforma, aonde se fazia o sacrifício das virgens, que isso era muito comum. Então, era uma rocha elevada, numa estrutura que possibilitasse o sacerdote ali fazer, ou líder, ou mentor espiritual, sacrificar o que ele ia dar para a divindade, ou para as divindades em um templo religioso, ou então num local sagrado, que poderia ser até numa floresta, num monte, como quando você assiste até nos seriados que passam hoje da história de Moisés, os sacrifícios eram feitos em cima daqueles montes. Quando eu comecei a trabalhar com Carlos Bernardo Loureiro, que ele que me trouxe muitos dos ensinamentos que eu não tinha entendimento, foi através da convivência com Carlos Bernardo Loureiro que eu conheci os espíritos na sua essência, os mentores ou os aprendizes do evangelho chamados obsessores. Foi que eu fui ouvir falar do hábito babilônico, que era abrir a barriga do cordeiro e colocar ali os pecados e sacrificava os cordeiros a benefício de curar os pecados da humanidade. Então, a partir daí, eu me sentia até esquisita quando eu ia para as igrejas, ouvir missa, ou um casamento, ou uma comunhão, que eu ouvia Cordeiro de Deus que tirar os pecados do mundo, dai-nos a paz. Aquilo me soava estranho e hipócrita. Por quê? Porque é inadmissível na minha cabeça que sacrificar um cordeiro, colocando na barriga dele um pergaminho escrito com os nossos pecados, fosse solucionar os problemas nossos. Então, com isso, eu achei interessante trazer essa temática, perguntando a vocês, para que será que serve o altar? Como é o altar? O que dizer ou fazer ou reflexionar sobre esses altares que nós vimos sempre na geração passada de nossos ancestrais? Então, é um item que tem algumas religiões que ainda continuam em uso e talvez seja aquele ponto de sintonia com a espiritualidade, digamos assim. Quando nós viajamos a turismo, que chegamos naquelas catedrais belíssimas, com aqueles vitrais lindíssimos, existe uma egrégora naquele ambiente que muitas vezes nós somos tocados à emoção e choramos, nos sentimos tocados, talvez porque pela nossa vida de tantas encarnações, tenhamos feito parte desse histórico, dessa vivência da construção dessas igrejas, dos hábitos nessas igrejas. Eu sempre levo para esse lado, porque não se justifica você ter medo de entrar numa determinada igreja ou se sentir muito bem na outra. Eu mesmo trabalhei com eventos muitos anos e quando eu chegava em Salvador, nos Ovos de São Joaquim, em algumas igrejas que tinham aquela parte que eram as senzalas, onde prendiam os escravos,
onde eles eram obrigados a cumprir determinadas práticas que não eram habituais, ou ser punidos porque praticavam a sua religiosidade como veio da África, eu me sentia mal. Era uma energia que me sufocava e eu era média e não sabia por que acontecia isso. Quando eu estava trabalhando nos eventos, é que talvez eu entrasse naquele momento com o clima energético que me dizia alguma coisa, e hoje eu brinco dizendo assim, meu passado me condena. A história devia ter o pé preso lá na senzala por alguma razão, ou como feitor, ou como dona de engenho, ou como possuidora de escravos, não importa. O que importa é que a egrégora gerada na igreja que nos dá uma sensação de paz, ou na igreja que nos dá uma inquietação, um mal-estar, foi uma egrégora construída pelos homens que vivenciaram ali dentro. Então, é um grande significado religioso, energético, e as pessoas ainda usam isso em algumas religiões para aumentar a sua conexão com o espiritual. Observe, nós utilizamos celular por quê? Somos seres que poderíamos nos comunicar telepaticamente sem necessitar de aparelho. Porém, nós não temos ainda essa evolução e precisamos de um aparelho para nos conectarmos com outras pessoas. Porém, quando nós nos aquietamos, oramos, pedimos inspiração ao divino e muitas vezes assim, poxa, eu gostaria tanto de uma solução. Eu gostaria de encontrar com fulana, que eu estou precisando trocar ideias com ela para resolver um problema, ou orando, vibrando por quem está no hospital, por quem está doente, sem ter altar nenhum, nos colocamos em conexão com o divino e a gente entra na conexão com aquela pessoa, com o campo magnético, com a equipe espiritual e vemos o resultado. Por quê? Porque esse altar íntimo está em ação, já liberto dos rituais externos ou das aparências externas. Então, dessa forma, nós vamos realizando o nosso trabalho com a prática do bem, com a transformação, com pensamentos positivos, vamos melhorando a nossa estrutura psicológica e espiritual, o que facilita, de certa forma, essa comunicação. Então, as vibrações positivas de alma para alma e num determinado local, além de tornar a energia daquele lugar melhor, mais suave, mais bonita, também favorece nos conectarmos com o divino e gerar essa conexão. Eu falo da egrégora sem medo de errar, porque recentemente eu tive um problema de saúde ano passado, fiz cirurgia, fiquei fora da minha casa. Então minha casa era aquela casa que todo mundo chegava e dizia assim, mas sua casa é tão gostosa, eu me sinto bem. As festas acabavam, era uma casa de festa, o horário de acabar a festa era 2 horas e 5 horas as pessoas não tinham ido embora, músicos, pessoas da família e tal, porque sentavam na frente da casa, ficavam como se estivessem bebendo daquela fonte, se revitalizando, se reorganizando. Depois passou, fechei a casa na pandemia, as pessoas que iam lá para comprar diziam assim, sua casa tem uma energia tão boa, tão gostosa. E assim, e com isso eu ouvi muito isso muitas e muitas vezes. Aí eu dizia assim, a egrégora dessa casa, gente que dizia assim, eu sinto aqui a energia do progresso, do trabalho, da resiliência. Eu achava estranho. Porém, quando eu passei um ano fora da casa, me recuperando, passando na casa de filhos, a casa ficou praticamente abandonada. E 9 meses eu levei sem ir lá. E quando eu cheguei, foi um choque para mim no primeiro momento, porque eu vi que a egrégora da casa não existia mais. Era uma outra casa, não tinha nada a ver comigo. Então, para a gente entender que essa egrégora do altar, das igrejas, dos templos, nós podemos ter na nossa casa, porque quando a gente zela, faz trabalho do bem, ama, compartilha,
divide. A nossa casa vira uma casa de acolhimento. E a espiritualidade usa como uns portos seguros que quando eles querem fazer alguma coisa, eles sabem, como a gente diz no ditado popular, o boi sabe onde arromba a cerca, a espiritualidade sabe com quem ela pode contar. Eu não bebo, não fumo, trabalho bem, vivo no bem, vivo querendo domar a fera que eu sou, enjaulada, domesticada, querendo aprender a ser boa, querendo matar aquela velha Célia de outras encarnações. Então, é um esforço contínuo que faz com que a gente, essa casa que eu morei 50 anos, em um ano não era mais a mesma. E é tão interessante que eu vim para um apartamento, eu vim para um apartamento pequeno para me recuperar. E as pessoas que chegam aqui dizem, mas sua casa é tão gostosa, seu apartamento tem uma energia tão boa. Ah, eu queria que minha mãe arranjasse um apartamento desse assim. Eu queria que minha mãe morasse assim. Aí eu dou risada vendo o seguinte, a egrégora que eu criei naquela casa, eu estou construindo onde estou hoje. Então, não tem nada diferente, não tem nenhum altar externo, mas é o altar íntimo que a gente tem da transformação, da resiliência, da prática do bem, de nos esforçarmos para ser um verdadeiro espírita, que nós não somos perfeitos, como diz Kardec. Nós vivemos nos esforçando diariamente para matar um leão por dia, para superar nós mesmos, e com isso nós vamos construindo esse altar espiritual. E será que nós ainda precisamos de altar para a gente entrar em contato com a espiritualidade? Depende do hábito que você tem. Veja, nada contra nem a favor. Os altares da Umbanda, eles são repletos de imagens, de flores, de incenso. Tudo isso cria um magnetismo que você que está vibrando naquela faixa, quando você entra ali, é aquela sensação de bem-estar, de alegria, e favorece a condição dos espíritos que trabalham naquele núcleo também entrar em sintonia com os ancestrais que caminham conosco. Então, muitas vezes, outro dia uma pessoa perguntou assim, o que que você acha de preto velho? Eu disse a mesma coisa que eu acho de louro velho, de branco velho. O que importa para os espíritos não é a cor, porque espírito não tem cor, não tem sexo nem religião. Espírito é espírito. E todos nós estamos no caminho de evolução, do aprendizado, e mesmo os espíritos que já estão do outro lado, mas que não são tão evoluídos quanto Francisco de Assis, Bezerro de Menezes e outros, Joana de Ângeles, precisam ainda trabalhar para o aprendizado e a reforma, o caminho da perfeição, que a gente não sabe quando vai chegar. Então, aquelas imagens que nós vemos nos altares, que ainda cultuam dessa maneira, elas são importantes para aquele trabalho. É como se são os aparelhos celular que eu disse que nós precisamos para nos comunicarmos. Aquele visual vai ser o ponto de conexão para nós nos colocarmos à disposição daquela espiritualidade trabalhar conosco. À medida que você vai entendendo o processo, seu altar pode ser uma praia, seu altar pode ser uma floresta, pode ser uma cachoeira. Você fechar os olhos ali, se conectar com o divino, porque o divino existe em nós. Jesus disse que nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai, que podíamos fazer o que Ele faz e muito mais. Então, dessa forma, Jesus ia para o deserto quando ele precisava orar, meditar, fazia o seu silêncio interior e ia conversar com o universo. Quando nós evoluímos a tal ponto, também faremos isso. Iremos buscar um recolhimento num determinado momento, nos encontrarmos com nós próprios e, consequentemente, com o divino que há em nós. Então, nós precisamos aprender a valorizar esse altar íntimo que todos nós temos, que é o nosso coração, o nosso sentimento. É nos liberarmos das mágoas, das tristezas, das coisas que nos incomodam. Jesus nos aconselhou orar pelos inimigos, perdoar aqueles que nos ofendem e orar pelos que nos perseguem.
Então, essa é uma forma de construir esse altar íntimo em nós, porque as oferendas que nós fazemos não são as oferendas apenas de flores, de perfumes, de incenso. E o sacrifício que nós fazemos não é mais aquele sacrifício de sacrificar o cordeiro e botar numa pedra com os nossos pecados escritos em pergaminho. É o sacrifício da nossa vaidade, da nossa prepotência, da nossa falta de entendimento com a dor do outro. É a nossa expressão de amor a favor do próximo no trabalho que realmente nos cabe realizar. Que nós estamos aqui no mundo para aprender a amar e servir. Então, servindo, você começa a aprender a respeitar a dor do outro, consequentemente, a amar o outro, que também é seu irmão. Ser um trabalhador nessa área de autotransformação é isso, é buscar edificação no templo do amor, para acolhermos os nossos irmãos na jornada terrena, para fazer o bem sem olhar quem, para amar os que são difíceis de amar, construindo a paz dentro de nós e vibrar com essa energia ao nosso redor, buscando neutralizar tudo de ruim que nos cerca, a expressão da discórdia, a violência. Nós vemos hoje uma movimentação de ódio, até mesmo nos posicionamentos políticos, que acaba gerando ódio entre as famílias, entre os amigos. É acabar com isso de uma vez, buscando nessa atitude de nosso altar íntimo, eliminar tudo de ruim que pode gerar em nós, esse clima de insatisfação, ser pacífico e pacificador, como nos recomenda o Cristo nas bem-aventuranças. Então, ele nos estimula todo o tempo essa prática e nós precisamos ter isso em mente para construir esse altar íntimo, tendo consciência do verdadeiro motivo de estarmos reencarnados, para que nós estamos aqui. E isso envolve saber quem eu sou, de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Para que essa experiência minha no corpo físico? Para que eu acordo todos os dias? Qual é o meu objetivo? Qual é a minha missão? Muitas vezes nós achamos que a missão é fazer uma creche, é fazer um abrigo de velho, é cuidar de doentes. Às vezes a missão é apenas pacificar a nossa família, sermos missionários dentro da família, com exemplo de dignidade, de respeito, de paciência, de tolerância, para que a gente consiga contaminar os outros e que eles sejam também co-participantes desse processo de implantar a paz e a fraternidade no mundo e principalmente começar pela nossa família, que é um forno preparador, que é o local onde nós vamos lidar com as pessoas difíceis, complicadas também, mas sempre tem nessa alquimia pessoas melhores, mais pacientes, mais idealistas, e é nesse processo que um vai ajudando o outro a crescer, a ser melhor. Não podemos nos esquecer que nós somos buscadores da luz. Quando Jesus diz, brilhe a vossa luz, é para nós buscarmos cada dia mais, melhorarmos o nosso padrão vibratório, limpando o nosso campo magnético das ações praticadas no passado, para que a gente possa realmente resplandecer como espírito que é luz. Não só isso, mas também promovemos essa exteriorização dessa luz e do amor internalizado para cumprirmos o que o que também nos pede o Mestre na parábola da candeia. O que é que Jesus diz? Ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do velador. Põe-na ao contrário, sob o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão em casa. Isso está em Mateus 5,15. Então, está no Evangelho. Se acendemos uma luz, vamos divulgá-la. Se você melhora seu conhecimento, vamos dividir nosso conhecimento. Se você desenvolve sua inteligência, vamos dividir a nossa inteligência. Dessa maneira, nós estaremos colocando cada dia um tijolo, uma pedra
nesse altar do bem, da paz e da fraternidade. Então, a função do altar nas religiões, aquela mesa sagrada com um retábulo destinado à celebração do sacrifício da missa, outros têm uma estrutura elevada, onde os sacerdotes de religiões diversas oferecem sacrifícios e imolações para Deus, são verdadeiros local de holocausto. Mesa do sacerdote pagão que sacrifica a divindade e as virgens. Então, qual é o sacrifício mais agradável a Deus? É esse sacrifício de que eu falo. É o sacrifício das nossas vidas na caridade moral, na caridade que ampara, na caridade que transforma. Até agora nós já construímos altares, segundo na Bíblia, em Hebreus, que nós construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e o Senhor. De ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, de preciosidades e flores, erguemos santuários diversos e convocamos até o concurso da arte para os retoques da iluminação artificial, para a beleza exterior. Mas será que essa beleza exterior, quando fala na Bíblia, quando fala no Evangelho sobre esse altar, será que nós não estaremos materializando o monumento da fé cega? Ajoelhamos-nos em atitude de prece, procurando a inspiração divina? Será que é necessário esse tipo de ação? Acredito que nós temos que desenvolver a fé raciocinada. Muitas vezes, nós estamos presos com o pé no nosso passado espiritual, trazendo o ranço das religiões e não queremos mudar. E a vida é feita de constante mudança. A única coisa que com certeza existe no nosso dia a dia é a mudança. Mudança sempre para melhor. O que será que a Bíblia diz relativo ao altar? Ela diz o seguinte, que o fogo arderá, vai arder sobre o altar, o fogo que arder no altar não se apagará. Está em Levítico 6,13. O livro de Levítico mostra que deveria ser feita a manutenção do altar. O holocausto, o sacrifício do altar, durante toda a noite, sendo consumido pelo fogo. Sob a referência do altar, lembremos de uma passagem no Velho Testamento. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, é um holocausto para o Senhor. O que devo fazer então para, nos dias de hoje, fazer o meu altar íntimo? Como posso criar, mudar, me libertar dessas amarras do passado e criar o meu altar íntimo? Primeiro, como eu disse, nós temos que saber quem eu sou, de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Quando tivermos a certeza que somos seres espirituais, aqui não é nossa morada, aqui nós estamos de passagem, nós viemos aqui para cumprir determinadas atividades, aprender novas lições, reescrever nossas histórias. E o que é que eu estou fazendo aqui? Muitas vezes nós chegamos até os 50 anos apenas curtindo a vida, vivendo os prazeres do mundo, mas aqui não é um parque de diversão. Aqui é uma terra de prova e expiação, é uma terra de transformação. Assim como Jesus transformou a água em vinho, assim como Jesus nos pede para deixar morrer o homem velho e surgir o novo, a nossa reencarnação é um momento dessa transição, desse salto quântico na nossa evolução, e nós viemos aqui com um programa a cumprir. E esse programa tem um tempo. Nós temos uma energia vital de X tempo, vamos otimizar 80, 100 anos. Então, quem já passou dos 50 e nada fez nesse processo de transformação, está na hora de correr atrás no lucro, já está no prejuízo. Então, segundo os estudos hoje, o período de maior produtividade da criatura humana, daqueles que têm seu propósito de vida e que continuam nutrindo o seu cérebro com estímulos, que continuam nesse processo de busca e transformação, de 60 a 80 anos são os anos de melhores produtividade.
Por que será? Porque nós já passamos, já experimentamos de tudo, já trabalhamos, já aposentou ou não, mas sentimos falta de realizar algo porque, ainda que inconscientemente, sabemos que vamos morrer. É a única certeza que nós temos. Então, se vamos morrer, assim como Jesus disse que conta me prestarás do filho que te confiei, também é válido para nós. Que conta prestaremos do legado que foi nos oferecido como mecanismo de trabalho para a nossa encarnação. O que cumprimos ou deixamos de cumprir. Então, inconscientemente, isso começa a incomodar e é necessário que a gente corra atrás para realizar o melhor, nem que seja como trabalhador da última hora, mas que possamos deixar um legado, como quem tivesse a preocupação de acender luzes numa estrada para quem vier na retaguarda se iluminar. Nós temos que deixar pegadas na areia como Jesus, sem nos preocuparmos quem vem atrás, mas fazendo o bem sem olhar o quem, fazendo o nosso melhor com a certeza de que retornaremos para a pátria espiritual, que será o aval da nossa chegada no mundo espiritual, será o que realizamos em vida. Então, nós estamos hoje cumprindo um programa de reencarnação e fazendo a maquete da nossa vida futura. Dela dependerá não só a nossa desencarnação, como a nossa chegada no mundo espiritual. Que coisa bela um doutor Bezerra voltar para o mundo espiritual e, após o seu despertar, ser levado a uma janela por irmã Maria Angélica, mostrando aquela multidão de pessoas que lhe acenavam e onde ele pergunta: quem são essas pessoas? E aí a irmã Maria Angélica disse: são todos aqueles que um dia você beneficiou. E ele ficou surpreso e chocado, porque talvez nunca tivesse parado para pensar que aquelas vezes que atendeu gratuitamente, que deu seu anel de formatura, que não tinha dinheiro para dar para comprar medicamento e deu seu anel de formatura, às vezes que deixou sua filha doente, seu filho doente e foi para atender pessoas mais doentes do que estava seu filho. De quando fazia desobsessão com seu filho, para que aquele espírito que o atormentava, no livro, me parece que é Loucura sobre o Novo Prisma, me parece, se eu não estiver enganada, e que aí o espírito dizia: se eu deixar seu filho, ele morre. Aí ele disse: se for para você se libertar, eu prefiro que assim seja. Tanto dedicou amor ao espírito que atormentava seu filho, como também a seu filho que vivia em crise de loucura. Então, aí ele está realizando aquilo que Jesus disse: orai pelo que vos perseguem e vos caluniam, orar por aqueles que lhe causam dor, porque você transforma, através do seu amor, o comportamento das outras pessoas. Então, você fazendo essa pergunta: quem eu sou, de onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou, você entende que você vai voltar para o mundo espiritual e precisa deixar uma folha de serviço, por menor que seja. Então, para isso é preciso que você pratique o autoconhecimento diariamente. Sentar na beira da sua cama ao fim de um dia e refletir como foi o seu dia, ver a quem magoou, o que você fez de errado e ter a coragem moral de, após esse dia, no dia seguinte recomeçar, pedindo desculpa, fazendo novos planos, que essa avaliação é você quem vai fazer diariamente. Buscar todos os dias o caminho do bem, exercitar diariamente o amar e servir. Dessa forma, cada atitude dessa é um tijolinho do seu altar íntimo que está sendo construído. Perdoar e orar, como eu já disse, pelos que perseguem e calunia, esse aí é taxa dobrada. Cada vez que você fizer isso, são 2 tijolinhos para seu altar. Um por aquele que persegue e calunia e outro por aquele que é o agente de todo o processo. Então, nesses processos de tratamento espiritual, quando você salva um, ele passa a ser um elemento multiplicador, arrebanhando outros para, junto com ele, também fazer essa transformação, porque ele vai se movimentar por uma energia diferenciada e vai entender
que aquele caminho não lhe serve mais. Tem uma história que a gente conta que alguém estava lá nesses locais, nesses abismos espirituais, nos umbrais da vida espiritual, e precisar, para ele ser içado, para vir com os mentores espirituais, ele precisa se lembrar de alguma atitude do bem que ele fez para que fosse um instrumento de alçar daquele local. E ele não se lembrava de nada. E de tanto insistir, ele lembrou que um dia ele ia atravessar uma rua e desviou o caminho para não matar uma aranha que estava na estrada. Então, nesse momento, começou a se formar uma teia e ele foi subindo por essa teia do abismo para chegar à beira aonde os outros companheiros estavam para retirá-lo. Quando ele olhou para trás, tinham vários também subindo com ele pela teia. Ele olhou para trás e disse assim: alto lá, essa teia está sendo feita para mim. Fui eu que não matei a aranha. Quando o egoísmo falou mais alto, a teia desabou e todos caíram. Então não importa olhar para trás. Eu digo sempre, os cães ladram e a caravana passa. Não se preocupe com quem lhe faz o mal. É melhor ser vítima do que ser algoz. Ore por eles, continue fazendo o bem e assim você estará realizando a transformação da sua alma. Para você criar seu altar íntimo, se faz necessário gerenciar as suas emoções. É melhor ser feliz do que ter razão. É melhor silenciar do que discutir. Deixe pensar que você é idiota, que você não revida. Não vale a pena revidar mal por mal. É mais importante para você seguir o seu caminho, gerenciar novos hábitos, crie novos hábitos, estabeleça metas. Hoje eu vou orar pelo menos toda noite. Aí na próxima semana eu vou orar de manhã e de noite. Depois você vai dizer, eu vou dedicar um horário para orar pelos que me pedem vibração, pelos que pedem oração. Vai para uma reunião mediúnica, vai socorrer os espíritos. Vai ser humilde diante dele e dizer assim, me perdoe se um dia eu levei vocês para esse caminho. Eu era ignorante, eu não sabia qual era o correto. Se despoje desse orgulho, dessa vaidade, seja mais humilde. Observe o seu comportamento. Dessa forma você vai pensar sempre antes de agir e de reagir. Você começa a fazer aos outros o que você gostaria que lhe fizessem. Está no Evangelho, a máxima de Jesus, e é assim que deve ser. Superar as ofensas, doar sem esperar retorno, entender que ninguém fere antes de ferir a si próprio. E se lhe ferem, é porque seu passado lhe condena, alguma razão existe. Então, invista com certeza muito nessa atitude, porque dessa forma você vai conseguir não só mudar o seu padrão vibratório, mas fazer novos amigos, não só no mundo físico como no mundo espiritual. Pratique de vez em quando um silêncio proativo, se recolha diante de você mesmo, se escute, se analise, se perceba, analise as suas imperfeições, porque todos nós temos. Nós estamos num mundo que está difícil, vivemos estressados, é um mundo de prova e expiação, onde a violência está por toda parte, mas nós queremos ser diferentes e precisamos também contribuir, porque o pensamento tem força, e com o nosso pensamento você consegue mudar o meio que você vive, e se você faz esse silêncio proativo, você muda dentro de você mesmo questões que você talvez não tivesse observado antes. Elogiar o outro sempre que puder, elogia o outro para que ele se sinta estimulado a melhorar. Ao invés de apontar somente os defeitos ou discordar do outro, tem até um livro que está fazendo sucesso, foi lançado, Aceite que Dói Menos. Às vezes é preferível que você aceite determinadas coisas, dói menos você do que você revisar, agredir, criar um ambiente constrangedor. Então, compreenda que o que é óbvio para o outro pode não ser para você e vice-versa. Então, faça perguntas antes de dar logo uma resposta desaforada. Contemple o belo, vê sempre o lado positivo da questão.
povo tem mania de achar que eu sou poliana, porque eu fico sempre buscando encontrar um lado melhor para analisar. Mas, na verdade, é porque eu tenho consciência plena que eu preciso construir esse altar íntimo, então eu preciso ser otimista, ao invés de já estar julgando. Jesus ensinou a dizer o quê? Não julgueis. Então, eu não quero julgar ninguém, porque eu posso estar tendo uma visão errada. Então, posso tomar uma decisão precipitada. Então, nós precisamos tomar decisões responsáveis para que a gente consiga errar menos e acertar mais. Desenvolva seu pensamento crítico. Ele é bom, primeiramente, para você, depois para os outros, porque, na verdade, desenvolver o pensamento crítico nos ajuda a resolver muitas questões socioemocionais. Ninguém dá o que não tem. Para você colher, você tem que plantar. Plante primeiro no coração das pessoas sentimentos nobres, simpatia, e dessa forma, na prática do sacrifício, sob esse novo enfoque, os sacerdotes somos todos nós, e o sacrifício que nós fazemos é o sacrifício mais agradável a Deus, que é fazer um esforço para mudar essas nossas atitudes diante da vida. Os altares de pedra do passado são os nossos corações endurecidos. Chega, já não dá mais para continuar com o coração endurecido, empedernido, sem querer mudanças. Olhe para dentro de você e diga: não quero mais isso para mim. Os novilhos e os cordeiros a serem moldados nos altares são as nossas paixões, as nossas invejas, as nossas angústias. É isso que nós temos que mudar dentro de nós. São os orgulhos que nos levam à derrocada, à vaidade, à briga de poder, nossas ambições, as hipocrisias que são os nossos inimigos interiores e que ainda nos mantêm na retaguarda da jornada em direção à nossa evolução. Nós temos que ter consciência que nós precisamos ter mais sentimentos nobres, porque os sentimentos que nós tínhamos no passado não são condizentes com as leis divinas, são as nossas sombras na interpretação da luz e da sombra da psicologia. Precisamos enfrentá-la, reconhecer essa existência, a existência dessa luz dentro de nós. E a sombra é a ausência de luz. Então, quanto mais nos iluminarmos, menos sombra nós teremos e promoveremos o expurgo do mal que ainda reside em nós. A nossa natureza inferior, que fala tão mais alto, precisa ser trabalhada para nos proporcionar a nós mesmos a oportunidade da libertação, através da libertação desses adversários tão poderosos que ainda nós mantemos vivos em nós. Devemos colocá-los como nossas oferendas nas piras ardentes e fazê-las serem consumidas pelo fogo purificador do amor, do perdão e principalmente do auto-perdão. Devemos nos perdoar por aquilo que muitas vezes realizamos porque não tínhamos consciência. E aí nos culpamos e sofremos com essa dor e acabamos com as depressões. O auto-perdão é tão importante quanto o perdão. Disse-nos o apóstolo Paulo, em sua epístola em Romanos, que rogo, pois, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto racional é aquilo que eu disse a vocês. Nós hoje, como espírita, conhecemos as leis naturais. A lei do progresso está vinculada a essa evolução pessoal. Compreendemos que o sacrifício não é como um flagelo do corpo, mas como um instrumento de trabalho na seara do Mestre, na divulgação do seu Evangelho. Mais do que sobre a forma de palavras, ao proferir seus ensinamentos como exemplos vivos, como uma maneira de ser de quem conseguiu alcançar o aprendizado dentro de si. Nós somos esse exemplo vivo, temos que ser o exemplo vivo, para não sermos aqueles que dizem: faça o que eu digo, não faça o que eu faço.
fazer da sua própria vida a arte do bem, do amor, do perdão. Ainda que não tenhamos alcançado essa condição em sua plenitude, pois que nós somos aprendizes do Evangelho, mas estamos na busca do exercício constante como disciplina para a criação de novos hábitos e determinação de sermos melhores. Lembremos-nos da lei do progresso, das leis naturais, da lei de sociedade, da lei de destruição. Tudo obedece o processo evolutivo. É preciso morrer o homem velho para surgir o homem novo. Podemos dizer que o vocábulo progresso significa ter em conta o processo pessoal no contexto da vida, na conquista de novos horizontes, êxito, proficiência e evolução. Aí sim, nós estaremos com a certeza de que, quando nos empenhamos, não seremos perfeitos, mas poderemos um dia dizer: não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Nos esforcemos, amigos, para construir esse altar íntimo diariamente. Se não deu hoje, recomece amanhã, mas recomece todos os dias. Agradeça todos os dias, porque você tem a oportunidade de estar no mundo entre pessoas que são instrumentos da sua evolução. Aqueles mais difíceis, que mais exigem de nós, são nossos professores severos. Então tenhamos a certeza que é melhor seguir Jesus do que atormentar-se, que a nossa vida depende. Espere que vai conseguir mudar o mundo. Nós conseguiremos mudar nós próprios para que o nosso exemplo seja contagiante, mas cada um vai ser responsável pela sua mudança interior e vai refletir no exterior. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, mestre, psicólogo, orientador de nossas vidas, que nos deu tantas informações e que nós há mais de 2000 anos não conseguimos assimilar, seja a referência para o nosso entendimento, para que cada um de nós consiga construir esse altar íntimo com a certeza que seremos vitoriosos um dia. Impulsionemos uns aos outros, estudemos as nossas possibilidades, desenvolvamos cada dia a nossa mente, o nosso sentimento, realizemos a caridade moral com todos que nos cercam, não apenas a caridade material. Desenvolva a sua humanidade, porque nós somos seres humanos, racionais, e não podemos nos transformar em seres violentos cada dia mais, esquecendo da nossa humanidade. Que Jesus nos fortaleça, nos abençoe e nos guarde agora e por todo sempre. Meu nome é Célia Queiroz, para quem não me conhece. Conto com vocês sempre nesse aprendizado, porque quando nós estudamos para transmitir a vocês, somos nós os primeiros a ser beneficiados. Que em outras oportunidades possamos trocar ideias e ouvir o parecer de vocês. Quem conseguiu entender como construir o seu altar íntimo, mande mensagem para nós, manda um recadinho para ver se a gente está no caminho certo, decodificando essas máximas do Evangelho e da Bíblia, trazendo para a nossa prática do dia a dia. Nada tem contra os altares, como eu falei no início, os altares que vieram da nossa ancestralidade, todo o nosso respeito e humildade. Porém, esse altar que exige de nós da construção interior do autoconhecimento, não tem nada de novo. Sócrates já dizia isso antes de Jesus. E, em outras palavras, é esse autoconhecimento que vai nos levar a essa transformação para que nós podemos ser os cordeiros de Deus, que sejam mansos como as pombas e prudentes como a serpente. Um beijo no coração de todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir, estar com vocês junto à comunidade da Nova Era. Gratidão a Celso, que me oferece essa oportunidade, a Luciano da Gata, que sempre resolve os problemas de internet, e a todos vocês que nos prestigiam sempre.
Beijo no coração.